This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Olá, bom dia! Quinta-feira, 10 de abril. Eu sou Duda Ventura e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos, o seu podcast só com notícias internacionais. E começamos falando deles que não saem das manchetes ao redor do mundo, os impostos de Donald Trump sobre a China. Ontem, o gigante asiático iniciou o dia com importações taxadas em 104%. Mas não demorou muito para que esse número subisse ainda mais. Hoje, os produtos chineses que entram nos Estados Unidos devem pagar impostos de 125%. A medida foi anunciada na rede social de Trump, o Truth Social. E na mesma publicação, ele anunciou uma queda para 10% nas tarifas recíprocas de todos os outros países pelo prazo de 90 dias. É uma espécie de pausa no tarifaço. Em resposta, o Ministério das Finanças da China anunciou que vai subir para 84% as tarifas sobre produtos americanos. E dentro do país, o governo chinês reagiu com censura. Nas duas redes sociais permitidas, o Weibo e o WeChat, buscas por termos como tarifa e 104 foram bloqueadas, enquanto posts críticos a Trump ganharam destaque. Segundo a Organização Mundial do Comércio, só o impacto das tarifas sobre a China pode derrubar o PIB global em quase 7%. Dentro desse contexto de taxações dos Estados Unidos, alguns países têm buscado rever parcerias. É o caso do Reino Unido, que se esforça para fechar ainda esse ano um acordo de livre comércio com a Índia. Representantes dos países já afirmaram que a questão da mobilidade para trabalhadores indianos, que é um dos pontos mais controversos do acordo, já está sendo resolvida. Essa união pode significar reduções drásticas de tarifas sobre as exportações de uísque escocês e carros para a Índia, ajudando dois setores da economia do Reino Unido que estão fortemente expostos ao impacto das tarifas de Trump. Ao mesmo tempo, insumos agrícolas indianos que haviam sido taxados em 26% pelos americanos também teriam vantagem. Ainda na Grã-Bretanha, uma greve dos catadores de lixo virou crise de saúde pública em Birmingham, na Inglaterra. Já são mais de 17 mil toneladas de lixo espalhadas pelas ruas numa paralisação que dura um mês. Tudo começou quando a prefeitura decidiu acabar com a função de agente de reciclagem desses trabalhadores, ou seja, categorizar suas funções como mais simples do que são consideradas hoje. Essa medida poderia cortar até 8 mil libras por ano do salário de 170 profissionais. Como resposta, eles impuseram uma greve geral por tempo indeterminado. A prefeitura tentou driblar a crise usando trabalhadores temporários, mas a situação só piorou. Por lá, o lixo se acumula, os ratos aparecem, o que é um alerta para o risco de doenças, e a população se queixa de pagar impostos cada vez mais altos. Fugindo do cheiro de lixo ou não, os monarcas britânicos estão visitando a Itália e aproveitaram para fazer uma visita ao Papa. Charles e Camila tinham um encontro marcado com Francisco desde o início do ano, mas pelo estado de saúde do pontífice, ele havia sido cancelado. Agora que ele está em repouso há 2 semanas, o Papa aproveitou a passagem da realeza pelo Vaticano, onde seria realizada uma cerimônia na Capela Sistina, para se encontrar com eles em particular. Essa viagem faz parte de um esforço diplomático para estreitar os laços do Reino Unido com a União Europeia depois do Brexit, que aconteceu em 2020. Por isso, eles foram recebidos também pelo presidente italiano, Sergio Mattarella, e pela primeira-ministra Giorgia Meloni. Em Rabat, capital do Marrocos, protestos estão tomando as ruas contra o processo de modernização da cidade para a Copa do Mundo que o país sediará junto com Portugal e Espanha. No bairro popular de L'Océan, dezenas de casas estão sendo demolidas e moradores estão sendo expulsos para abrir espaços para projetos relacionados ao evento. A prefeitura prometeu realocar as famílias mais vulneráveis, mas moradores denunciam despejos forçados, indenizações baixas e a falta total de transparência. No lugar das casas vão surgir shoppings, mercados gourmet e projetos turísticos que são supostamente financiados por investidores dos Emirados Árabes. E antes de irmos, lembramos também que acontece hoje em Istambul o encontro entre representantes dos Estados Unidos e da Rússia para uma tentativa de normalização das embaixadas. Nas últimas décadas, atritos entre os países deixaram as embaixadas com poucos funcionários, mas as recentes aproximações entre Vladimir Putin e Donald Trump deixam esses órgãos em funcionamento pleno como um passo para relações mais amplas.
Representantes já afirmaram que outras relações políticas e de segurança não serão discutidas. Ou seja, a Ucrânia, que recentemente denunciou a presença de soldados chineses aliados aos russos na guerra, não será pauta. É isso, a gente fica por aqui. Para receber notícias internacionais atualizadas em tempo real, segue a gente no nosso Instagram. O @ é mundo_180_segundos. Não se esqueça também de compartilhar o nosso podcast, ativar o sininho para receber notificações a cada episódio e, claro, nos dar 5 estrelinhas. Para vocês, um bom dia, um grande abraço e até mais!